Depois de reencarnar em um novo mundo com habilidades aparentemente duvidosas, ele descobriu que a cidade onde ele habitava estava completamente dominada por criaturas mutantes. No instante que ele descobriu que perdeu sua amiga para essas criaturas também, o jovem garoto acabou dando um jeito de fortalecer ainda mais para poder assim obter sua vingança. A história começa com o protagonista comentando que em sua vida passada ele foi um membro da equipe de resgate, mas acabou morrendo por causa de um acidente. Depois da morte, ele reencarnou naquele mundo de fantasia com essas criaturas mutantes e despertas, e naquela vida ele também acabou despertando um tipo de poder. O poder dele permitia que ele conseguisse consumir um tipo de gema para fazer um contrato com o alvo, porém o contrato deveria ser aceito voluntariamente pelo alvo, entregando assim sua vida para a pessoa que seria seu invocador. Essa até deveria ser uma habilidade poderosa, mas acabava deixando ele mais em desvantagem do que na vantagem sobre alguém de fato, e o nome do protagonista é Zan Pin. Quando sua amiga perguntou o que ele estava fazendo, ele tentou enganar ela para que ela formasse um contrato com ele, porém era mais do que claro que ela iria rejeitar isso. A desvantagem dessa habilidade era que a criatura precisava ser completamente informada sobre os termos e deveria voluntariamente aceitar fazer o contrato com ele. Do contrário, mesmo que o alvo coma a gema, nada iria acontecer. O dono original anteriormente acabou morrendo porque essa habilidade era muito inútil, e felizmente ele reencarnou e agora estava confiando em sua resistência psicológica da sua antiga vida para manter aquele corpo com vida ainda. Sua amiga acabou brigando com ele, dizendo para ele não desistir tão cedo, isso porque o mundo era imenso e definitivamente deveria haver criaturas que iriam permitir que ele as controlasse, mas segundo Zan Pin, era fácil para ela dizer isso porque além dele, ninguém iria aceitar fazer um tipo de contrato com ele, e ao dizer isso, ele percebeu que poderia acabar usando isso a favor dele. Em seguida, o protagonista acabou engolindo aquela gema que ele tinha consigo, despertando assim uma nova habilidade em seu corpo, e depois que a aura finalmente foi embora, a jovem perguntou se ele por acaso estava bem. Por estar preocupada, ela pediu para que ele não fizesse isso novamente, já que foi realmente assustador, e ela resolveu se retirar para o dormitório logo depois disso. Como ela tinha que reportar para a equipe de patrulha na manhã seguinte, ele não precisava esperar por ela, e ele perguntou se ela realmente estava se graduando. Aparentemente era exatamente como ele havia perguntado, e como ela dominou totalmente o livro de conhecimento, de agora em diante apenas o combate real poderia fazer com que ela evoluísse ainda mais. Com isso, ele se lembrou que entrar na equipe de patrulha para proteger a terra deles sempre foi o sonho dela, e agora ela finalmente estava tendo a chance de poder realizá-lo. Logo, a jovem pediu para que ele não ficasse tão desanimado assim, e quando ele se tornasse mais forte, eles poderiam acabar trabalhando juntos ainda. Porém, pelo visto, isso não estava nos planos dele, justamente devido à sua habilidade, pois ele recebeu o título de fazendeiro na escola, sem contar que a partir de agora, provavelmente seria bem difícil ver ela novamente. Em seus pensamentos, ele comentou que embora ela fosse amiga de infância do dono original daquele corpo, ele ainda estava relutante em se despedir dela dessa forma, e o que ele queria na verdade era dar um abraço nela. Sem que ele mesmo percebesse, isso acabou acontecendo, e só então ele descobriu que seu corpo acabou se movendo por conta própria, depois que ele pensou que gostaria de abraçá-la. Pelo fato de ambos estarem bem constrangidos com o que aconteceu, ela achou melhor se retirar logo dali, e por fim avistamos a jovem se retirando do local, enquanto seu amigo pedia para que ela tomasse cuidado no caminho de volta para casa. Com um lindo sorriso, a jovem acabou se despedindo do protagonista, e depois disso ele começou a se perguntar o que foi que tinha acontecido com seu corpo recentemente, chegando a pensar se ele inconscientemente acabou dando a si mesmo um comando. Ele estava completamente confuso devido ao ocorrido, e ele achou melhor confirmar até onde poderia controlar isso, e começou a se dar alguns comandos propositalmente. Depois de alguns testes bem fora da sua capacidade até, ele estava completamente exausto, e o que ele descobriu foi que o corpo dele poderia fazer quase qualquer coisa. No entanto, isso não deveria fugir dos limites do que uma pessoa normal poderia fazer, como por exemplo, voar ou se transformar em outras espécies. Isso era simplesmente impossível. Além disso, algumas ações que ele realmente não tinha praticado antes poderia ser imitada apenas pelo fato de ele se lembrar delas. Teoricamente, contanto que as habilidades físicas dele atendessem ao requisito mínimo, ele poderia masterizar várias artes marciais eficientemente, e contanto que ele encontrasse um jeito de fortalecer o seu corpo, ele poderia se tornar muito forte. Porém, agora ele tinha mais uma questão para poder verificar, e temos um pequeno time skip de algumas horas apenas para o dia seguinte, onde ele estava despertando em uma cafeteria. Quando ele sentiu suas pernas doloridas, descobrimos que ele havia ordenado para si mesmo para correr pela manhã enquanto ele dormia, e o teste era justamente saber se seu corpo executaria as ordens enquanto ele descansava inconscientemente. A teoria dele com isso estava correta, e o corpo
dele poderia executar os comandos mesmo quando sua mente está apagada descansando, e pelo visto ele estava preocupado se alguém tinha percebido ele fazer isso. Em seguida, uma garota chamada Lu Shi-yu apareceu no lugar que o protagonista estava, que aparentemente era um refeitório ou algo assim, e pelo visto ela era bem famosa entre as pessoas dali. Quando o prota se virou para ver o motivo de estar tão movimentado ali, ele ficou simplesmente paralisado de medo pelo que estava vendo, e a garota com um lindo sorriso, na verdade era uma criatura horripilante, que devorava os que estavam ao seu redor. Ele chegou a se perguntar se alguém estava vendo o que estava acontecendo, bem diante de seus olhos, e essa simplesmente não era Lu Xiu que ele conhecia. A mesma chegou perto do protagonista e perguntou se ele estava bem, já que ele aparentava estar se sentindo mal, e perguntou se ele por acaso não estava doente ou algo assim. Enquanto o jovem tentava se acalmar se dando uma ordem, ele comentou que apenas teve um pesadelo naquela noite e não havia conseguido dormir direito, pedindo licença logo depois para poder se retirar e ir para a aula. Enquanto isso, a criatura horripilante comentou consigo que havia sentido um cheiro de medo vindo do protagonista, chegando a ficar um pouco confusa se foi isso realmente. Enquanto ele andava pelo corredor, se perguntava por que havia bestas naquela escola e como ninguém havia percebido essas criaturas ainda, ou se por acaso seus olhos estavam simplesmente enganando ele. Ele achou melhor ir justamente para a sala dos professores para poder assim reportar o que ele tinha visto, mas digamos que no instante que ele chegou lá, acabou vendo algo pior ainda. Um professor estava justamente tendo sua refeição nesse exato momento, e por fim ele se retirou dali e agora estava sentado em um banco, perdido e sem saber o que fazer. Alguma coisa definitivamente estava errada, chegando a pensar se ali por acaso era simplesmente um inferno na Terra, e no instante que ele percebeu que derrubou uma gema, ele descobriu que só podia ver essas criaturas depois de ter comido uma dessas gemas. Após comer mais uma delas, ele pedia apenas para que ele voltasse ao normal, e depois de a aura envolver seu corpo novamente, ele percebeu algo no chão que estava bem na frente dele, e uma mensagem dizia que estava avaliando alguma coisa. Quando a avaliação foi concluída com sucesso, ele enxergou que aparentemente era uma visão do passado, ou algo parecido com isso, e pensou que tinha desperto algum tipo de feitiço de avaliação. Aparentemente era exatamente como ele havia pensado, e agora ele percebeu que as gemas de contrato tinham níveis, e aqui descrevia apenas algumas coisas sobre suas habilidades e coisas do tipo. Esse novo talento veio a ele inexplicavelmente novamente, e ele achou que isso tinha alguma coisa a ver com a gema que ele tinha comido da última vez. Enquanto ele analisava a situação, ele se tornou sua própria criatura invocada e também o contratante da mesma, e ele era controlado por ele mesmo e seu corpo e mente não interferia com o mundo de fora. Por causa da segunda condição, qualquer feitiço era inefetivo contra ele, por isso ele podia ver as criaturas mutantes sem seus verdadeiros corpos, e aquelas criaturas eram todas raposas celestiais com níveis bem altos agora. O pior é que devido a essa distorção que acontecia, essas raposas normais celestiais poderiam estar fazendo sua refeição normalmente, enquanto que as pessoas iriam ver seria apenas dois estudantes conversando um com o outro. Uma vez que o controle mental era um tipo de habilidade também, ele se lembrou de sua amiga Su Jin Yao, pois ela também tinha habilidade do tipo mental, e ela poderia ter um jeito de ajudá-lo. Temos então uma cena depois do colégio, e pelo visto as coisas fora do colégio não eram normais também. Isso porque apesar de avistar alguns casais juntos e aparentarem ser um casal comum, não era bem isso que acontecia por debaixo dos panos. Depois disso, ele estava justamente no quartel da equipe de patrulha, e na recepção ele foi atendido por uma bela dama, porém o que ela tinha de bonita, ela tinha de perigosa. Ele apenas disse que estava ali para poder encontrar alguém, e deu o nome da amiga dele, pedindo para que a jovem verificasse para ele se ela estava por ali. Enquanto ela verificava isso, vemos que ela também era uma das raposas celestiais, e enquanto ele esperava, ele se perguntava se também era natural na equipe de patrulha ter raposas por lá. Mesmo despertado de nível alto, não conseguia ver através da ilusão deles pelo que ele percebeu até agora, e de repente a amiga dele chegou também, perguntando o que ele estava fazendo por ali. Rapidamente ele deu a desculpa de que apenas estava preocupado com a possibilidade de ela não ter se adaptado bem, e por isso tinha ido pessoalmente ver como ela estava. Ao dizer que estava tudo bem, ela apresentou os membros da equipe dela para ele, e todos cuidavam bem dela por ali, e com um olhar bem triste, o protagonista apenas comentou que isso era muito bom. Ela disse que de agora em diante, ela iria trabalhar duro para se tornar mais forte, e no futuro, ela iria sair para lutar contra as criaturas mutantes e vingar os parentes dela, enquanto ele apenas ouvia cabisbaixo e triste com alguma coisa. Como eles estavam com poucas pessoas atualmente, ela brincou com ele perguntando se ele por acaso gostaria que ela recomendasse ele para a equipe de patrulha também, mas o protagonista novamente insistiu em não ter habilidades para isso. Enquanto ele se retirava do local, o prota comentou que uma vez que ela aparentava estar se dando bem, então ele não iria mais perturbar a jovem em seus afazeres. O pior veio logo depois disso, pois o tempo todo o jovem protagonista já havia percebido que não mais iria ver sua amiga, isso porque ela e todos os outros ali eram raposas também, e por fim dentro de
si, ele disse adeus a ela para sempre. Nem mesmo ele acreditava no que estava acontecendo e se perguntava que tipo de piada era essa. Isso porque era dito que a equipe de patrulha era mais forte na cidade Pérola e queria saber como que eles foram completamente aniquilados. Sua amiga tinha entrado naquele lugar naquele dia e naquele mesmo dia ela já havia sido deletada da história pelo visto, e seu corpo tendo sido dominado por uma dessas criaturas. Parecia que a ordem natural das raposas não se infiltraram somente no colégio em si, mas na cidade inteira, e todos na cidade Pérola eram seus estoques vivos de suprimentos. O manhwa de hoje foi um pouco mais curto do que o normal, porém no próximo vídeo eu vou tentar trazer um vídeo de quase 20 minutos ou um pouco mais do que isso, então eu espero contar com seu apoio de agora em diante também. Se você gostou e quer continuar acompanhando essa história, não esquece de deixar o seu like para poder apoiar o meu trabalho. Foi uma honra e um privilégio para mim ter sua presença comigo até aqui. Um forte abraço e tamo junto!